Você sabe como anda o seu salário? Bom, é isso que eu quero conversar aqui com você nesse vídeo. Curta, comente, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber os novos vídeos. Eu quero conversar com você hoje sobre um assunto, juros compostos. Nós vamos falando aqui nesse canal, é o nosso tema, independência financeira, geração de valor, crescimento patrimonial. Eu quero convidar você a mudar de vida. E tem alguns itens aqui que eu quero conversar com você. Eu trouxe para a gente fazer uma reflexão muito interessante. Primeiro, juros compostos. Nós, principalmente aqui no contexto do Brasil, dificilmente as pessoas conseguem entender a diferença entre juros simples e juro composto. Juros simples, ele é aquele juros que não vem juros sobre juros. Eu tenho R$ 100 esse mês, ele me rende R$ 1, mês que vem R$ 1, terceiro mês R$ 1. Isso é juros simples. Juros compostos, o próprio nome já diz, ele é composto. Esse R$ 1 que te rendeu nesse mês, ele vai compor o seu patrimônio para o rendimento do próximo mês. Então, a partir do próximo mês, não é mais R$ 100 o montante, agora é 101. No segundo mês, você vai receber a rentabilidade de R$ 101, no terceiro, R$ 102, assim sucessivamente. E isso vai fazendo uma rentabilidade composta, de maneira que a partir de quando você tiver R$ 200, por exemplo, os juros pagos a você não vai mais ser R$ 1, mas sim R$ 2. Essa é a mágica dos juros compostos. E aí, eu quero estudar aqui com você, nós vamos debulhar isso, que a gente precisa entender, quais as variáveis para você começar a investir hoje. R$ 500 e chegar a 3.600.000 reais em 30 anos. Você já parou para pensar que às vezes você pode estar fechando, ou você já fechou, um financiamento de um apartamento e você vai pagar isso 30 anos. Só que você hoje em dia no Brasil compra um apartamento de R$ 200.000, no final das contas você pagou 600, ou seja, você compra um e paga 3. Se você tivesse investido R$ 500, eu não estou falando que você precisa investir 2, 3 mil, 4 mil, 5 mil. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de R$ 500. Durante 30 anos, que é o tempo do financiamento, cara, você consegue mudar não só a sua vida, mas a vida da sua família. Isso é muito importante porque a gente precisa pensar em riqueza geracional. E é algo que a gente consegue construir com relativamente muito pouco dinheiro, porém com boas escolhas. Não às vezes a gente fala, nossa, vai ter aquela ação, aquele investimento, aquilo que eu vou fazer. Não. O investimento, ele tem vários veículos. Você pode conseguir chegar nesse valor tanto com ações, quanto com renda fixa, com fundos imobiliários. Nós estamos falando aqui, dentro da proposta que nós vamos trabalhar aqui nesse curto vídeo, uma expectativa de 12% de rentabilidade. 12% de rentabilidade, veja bem, é algo muito tranquilo de se atingir, né? Hoje em dia nós temos o CDI, a taxa Selic, pagando aí em torno de 15%, né? Nós vamos destrinchar também essa semana para falar sobre o que são, na verdade, essa taxa Selic. Mas você tem que entender o que nesse momento? Que 12% é uma taxa super tranquila de se conseguir. Essa taxa, geralmente a gente recebe isso em dividendos, né? E aí nós não estamos nem contabilizando o crescimento patrimonial, proventos, juros sobre capital próprio, bonificação e uma série de outras coisas, como que o mundo acionário consegue, por exemplo, né? Com recompra de ações, mas na renda fixa você também consegue isso, como eu acabei de falar do CDI. Fundos imobiliários você consegue isso também com dividendos. Então é algo que é possível de você conseguir, você desfrutar, atingir e desfrutar. E mais ainda, contribuir para a sociedade, compartilhar isso com a sua família. Nós somos chamados, colocados por Deus aqui nessa terra para que a gente possa criar, construir
foi isso que o Deus fez. Então, é isso que você vai aprender aqui nesse vídeo. Bom, próxima variável. Já falamos, então, de R$ 500, que é o nosso aporte mensal durante 30 anos. Falamos ali da nossa taxa de juros de 12%. E partindo do zero, sem patrimônio, como se você fosse tomar essa decisão de começar hoje. Por um período de 30 anos, que foi o que nós também falamos. E aí nós vamos colocar um ingredientezinho aqui, que é a taxa de reajuste anual, que nesse cálculo que nós estamos conversando, ele está sendo considerado em 10%. Você pode falar, nossa, Gilberto, 10%? Cara, pensa comigo, olha, nós estamos falando que esse ano você vai começar a investir com R$ 500. A partir do ano que vem, você vai reajustar esse valor em 10%, ou seja, você vai investir 550. Assim sucessivamente, né? Você pode falar assim para mim, Gilberto, meu Deus, e com 30 anos isso vai ficar quanto, né? Nós temos que lembrar que quanto mais o tempo vai passando, mais os seus investimentos eles vão se rentabilizando. E quanto mais o tempo passa, você pode se desenvolver profissionalmente na sua profissão atual, fazendo renda extra, compondo a sua renda com a da sua esposa, com dos seus familiares. Então, o que nós estamos falando aqui é algo totalmente possível, desde que você considere que você vai conseguir aumentar a sua renda todos os anos, nem que seja pelo menos a inflação. Eu estou falando aqui que você, reajustando esse aporte, e outra, nós estamos falando de um aporte de R$ 500, muito provavelmente daqui a alguns anos você, tenho certeza, vai estar ganhando bem mais e vai poder, inclusive, aumentar mais do que isso. Mas vamos usar aqui 10%. Então, com essas todas premissas que nós falamos, R$ 500 ao mês, uma taxa de rentabilidade de 12% ao ano, nós vamos partir do zero, nós vamos investir esse valor mensalmente e reajustá-lo anualmente em 10%, você consegue chegar em 30 anos em R$ 3.600.000. Cara, isso muda a sua família. Pensa que você, com um patrimônio desse, você consegue atingir R$ 36.000 de renda por mês. Será que para você estaria bom um salário desse? Eu acho que seria legal, né? Então, vamos começar esse plano? Convido você, abra uma conta numa corretora de melhor escolha, num banco de melhor escolha e comece, nem que seja como eu disse. Se você ainda não conhece, ainda não conseguiu atingir, mas eu vou levar você lá, eu vou pegar você pela mão e nós vamos juntos. Mas se você ainda não entende ações, se você não sabe o que é isso, comece com renda fixa. Comece colocando o seu dinheiro em CDB, rendendo pelo menos ali o valor que está a nossa Selic atual. Se você começar a fazer isso, eu tenho certeza que lá na frente você não vai se arrepender. Pelo contrário, você vai lembrar e você vai falar, graças a Deus que eu comecei antes. Pensa comigo, cara, nós estamos falando aqui de R$ 500 com disciplina. Às vezes você fica falando assim, nossa, mas é tão pouco, meu Deus, como que eu vou conseguir atingir isso investindo só R$ 500? É aí que tá, às vezes a gente acha que eu preciso de um retorno espetacular, eu preciso investir em Bitcoin, eu preciso apostar na loteria, né? Apostar na loteria, no tigrinho, para poder ver se eu consigo algum dinheiro. Não é isso que você deve fazer, você deve investir, você deve colocar no CDI, se você ainda não conhece. Se você vai fazer lá a sua poupança, você vai fazer a sua reserva de emergência, você vai começar um projeto de vida que eu tenho certeza que você vai atingir. Como eu disse, aqui nós estamos nivelando por baixo. E um convite que eu quero também fazer você a refletir é o seguinte, cara. Nós estamos falando aqui de 30 anos, mas pensa comigo, será que 3.600.000 seria de fato a tua meta? Porque se a gente às vezes consegue reduzir um pouco essa meta, se nós estamos falando que você vai querer um salário de um pouco menos, nós conseguimos mexer nessas equações e tentar resolver a sua vida em 10 anos de aporte. Como isso? Fica para o próximo vídeo. Eu vou ensinar você aqui nesse canal, vem comigo,
Acompanhe os meus vídeos, curte, comenta, compartilhe, manda esse vídeo para quem você ama, porque eu tenho certeza que você vai conseguir chegar lá se você começar hoje. É o que eu convido você a fazer. Meu nome é Ogiba Godoy. Vem aprender comigo. Eu tenho certeza que nós vamos ser ricos, prósperos e dentro, sim, da nossa possibilidade, da nossa condição atual. Muito obrigado, eu agradeço você por ter ficado até aqui.